O governo federal decide que Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional. A advogada especialista em direito do trabalho fala sobre essa mudança. Em março, o governo editou uma medida provisória dizendo que os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados doença do trabalho, exceto mediante comprovação da relação entre causa e efeito. Em abril, o Supremo Tribunal Federal suspendeu parte do artigo e, recentemente, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho reconheceu que a Covid-19 pode ser adquirida ou desencadeada em função do exercício da profissão. Segundo a nota técnica divulgada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional a depender das características do caso concreto, da análise de peritos federais ou ainda de médicos responsáveis pelo serviço das empresas. De lá para cá nós tivemos um entrave. O INSS, por exemplo, expediu eventuais normativas expondo sobre a inserção, então, da doença ocupacional, no caso do Covid-19, como doença ocupacional. O governo eventualmente retirou e agora voltou atrás, registrando o seguinte: a Secretaria de Previdência, por meio do Ministério da Economia, de que a comprovação demanda perícia médica. Ou seja, se eu demonstrar lá pelo perito que no local de trabalho aquela pessoa se contaminou, sem problema. Segundo o advogado, a decisão aponta para duas situações distintas. A pessoa que eventualmente contaminada leva para dentro do local de trabalho, ou, de outro lado, a pessoa desenvolve no local de trabalho, às vezes, pela pessoa que está lá contaminada. E isso pode desencadear alguns efeitos, como aquele que está contaminado e transmite, ele comete crime contra a saúde pública. Isso pode, eventualmente, realizar uma justa causa em desfavor do trabalhador. E, na situação inversa, o trabalhador que é acometido de eventual doença pode vir a pleitear eventual rescisão indireta junto ao empregador, junto à empresa. O advogado destaca ainda que a nota vale para qualquer profissional, inclusive profissionais de saúde, que estão na linha de frente da Covid-19. Um trabalhador como outro trabalhador pode estar desenvolvendo, ou até, por exemplo, fazer uma outra comparação. Não apenas o médico, o técnico, o enfermeiro, que se encontram no local de trabalho, vamos colocar aqui no âmbito do hospital, mas temos outras pessoas, como eventualmente administrativo, como eventualmente vigilantes, que também estão lá, que embora numa maior ou menor propensão, mas circulam por áreas comuns. Não digo todas as áreas comuns, mas também se encontram em propensão e naturalmente podem também vir a desenvolver o coronavírus e se enquadrar em doença ocupacional. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, no estado de Rondônia, Sindsaúde, é favorável à decisão. Eu acho que o servidor, no mínimo, que foi infectado, no mínimo tem direito a um ressarcimento dos valores gastos com toda a sua medicação durante o período que estava em convalescência, e assim como os colegas que ficaram sequelados, que nós temos aí 2 colegas nossos da saúde que ficaram sequelados, que estão usando seu próprio dinheiro para fazer o seu tratamento, sua fisioterapia, sua hidroterapia. Olha, gente, isso aí é uma coisa que tem que ser bem analisada. Tem alguns aspectos positivos e tem um pouco de insensatez aí também. Porque nós estamos no meio de uma guerra. Eu até concordo que os profissionais da saúde devem ser tratados, sim, de forma diferenciada. Eles estão correndo riscos, arriscando a sua própria vida. Alguns, inclusive, que são grupo de risco, fazem parte de grupos de risco, que poderiam ficar em casa, mas se negam a ficar em casa porque querem ir lá para a frente de batalha. Então, esses profissionais, eles têm que ser vistos de uma maneira diferente, porque eles tratam de pessoas infectadas o dia todo. Agora, quando vai para dentro de uma empresa, precisa pensar, porque também tanto vale para o empregador quanto para o empregado. O empregado vai para a empresa, não sabe que está infectado, mas acaba infectando metade da empresa, faz-se os testes e se comprova que é ele. Ele vai ter condições de indenizar todo mundo? E o inverso é a mesma coisa. Quer dizer,
Nós estamos em meio a uma guerra e está todo mundo sujeito a sofrer as consequências disso. Quer dizer, então, quem sabe fosse melhor se fechar todas as empresas do país e deixar passar a pandemia. Claro que os grandes vão enfrentar isso bem, mas os pequenos vão ter dificuldades. Tanto os pequenos empregadores quanto os trabalhadores que têm mais dificuldade. Para daqui a pouco indenizar a empresa, daqui a pouco indenizar os seus colegas de trabalho. E eu acho que tem um pouco de insensatez nessa decisão. E eu fico com a decisão primeira, que não era e que não considerava uma doença ocupacional. Mas, enfim, é apenas a minha opinião.